Fala aí, senhores da comunidade Timburro de Carga e dos Nerds Nada Convencionais. Eu sou o professor Walter Krause Neto e retorno aqui ao nosso canal do YouTube, né? Hoje o nosso assunto, ele é um assunto muito interessante sobre um exercício bem polêmico, né? A gente não tem muita dúvida na questão prática da eficiência desse exercício, em promover a hipertrofia do músculo glúteo máximo, principalmente, né? De que exercício que eu estou falando aqui? Do exercício de elevação pélvica com a barra. A gente não tem muita dúvida na prática de que ele funciona. Entretanto, ainda existem pessoas que são céticas quanto à sua eficiência. E essas pessoas costumam se embasar em alguns parâmetros para descredibilizar a eficácia do exercício, né? Uma das justificativas para esse exercício não ser eficiente para a hipertrofia do glúteo máximo é que falta a esse exercício uma ampla amplitude de movimento. O problema é que o exercício tem amplitude de movimento, só que muitas pessoas treinam de forma equivocada o exercício. Aí o problema não é do exercício, e sim do praticante e da forma como ele executa o exercício, né? Outras pessoas simplesmente tentam levantar a barra com o quadril, ao invés de direcionar o seu foco interno para a contração do glúteo máximo. E nós sabemos que alguns fatores, como, por exemplo, retroversão pélvica no final do movimento, o bom posicionamento dos pés e a posição da sua coluna cervical podem, de forma positiva ou negativa, influenciar nos resultados do praticante. Então, eu venho aqui hoje e eu montei uma aulinha rápida para vocês para discutir dois artigos científicos que envolvem essa questão da amplitude do movimento no exercício de elevação pélvica com a barra e fazendo em ambos os artigos uma comparação da eficiência desse exercício com o exercício de agachamento com a barra nas costas, que comprovadamente, tanto na prática quanto na teoria, é potente o suficiente para estimular a hipertrofia do glúteo máximo. Porém, o agachamento também tem as suas limitações técnicas quanto à hipertrofia desse músculo, que é extremamente importante. Então, se no próprio agachamento, variações de amplitude de movimento podem influenciar negativamente na hipertrofia do glúteo, por que o exercício de elevação pélvica seria diferente, não é? Então, eu vou aqui trazer para vocês, vou compartilhar minha tela com a apresentação do PowerPoint. E aqui esse, então, vai ser o assunto da nossa conversa de hoje, né? Então, esse vai ser o assunto. A gente vai conversar aqui hoje sobre o exercício de elevação pélvica, amplitude de movimento e hipertrofia muscular. Só lembrando que quem tiver interesse em saber mais informações sobre outros assuntos, inclusive, siga lá nossa página no Instagram, é só digitar Walter com w.krause com k-i-s.neto, tá? É bem fácil. E para aqueles que tiverem interesse, né, em saber mais alguma coisa, é só me mandar ali um e-mail ou um direct no próprio Instagram, que eu terei o maior prazer em responder, ok? Então, vamos lá, senhores. Como é que eu executo o exercício de elevação pélvica, né? A técnica tradicional, ela é apresentada pelo professor Brett Contreras, que é esse meu camarada aqui, né? Inclusive, essa imagem, ela foi retirada, essas duas imagens foram retiradas do artigo publicado em 2015, onde esse autor é o primeiro autor da publicação, tá? Então, o meu amigo aqui, Contreras, ele está executando o movimento nas imagens, e vocês podem ver uma coisa interessante. Apesar de não adequado o que eu fiz aqui, isso aqui não é não são né, as linhas de tronco e fêmur mais adequadas, mas só com finalidade de ilustração, porque como tem a barra aqui no meio, fica difícil de encontrar onde está o quadril dele. Só que como eu treino esse exercício, e isso é fundamental para todo treinador, né? É importante que antes de você ter uma opinião sobre algo, é importante que você tenha vivenciado parte daquele algo, né? Então, como é que você vai falar que um exercício não é eficiente se você nunca treinou ele na vida, ou se os seus atletas, os seus praticantes, os seus alunos, os seus clientes, os seus pacientes também nunca foram submetidos a esse tipo de exercício? Então, para você poder falar, inclusive, do exercício, é importante que você tenha experiência na prática ou na prescrição dele, né? Como eu treino o exercício de elevação pélvica, eu sei que a barra, aqui no início do movimento, ela fica aproximadamente logo acima do quadril.
Então, a articulação do quadril do Contreras, ela está mais ou menos aqui, né? Um pouquinho abaixo, tá? Então, aqui é uma ilustração apenas, ok? A finalidade aqui é bem ilustrativa. Por que eu coloquei essas linhas aqui, tá? Essa linha aqui representa mais ou menos o que é a linha do tronco do Contreras. E essa linha aqui é uma linha que representa o fêmur do Contreras, tá? Por pior que seja as duas linhas que eu coloquei, em termos de montar ali um ângulo, tá? Dá para mostrar, dá para ver claramente, seja pelas minhas linhas, ou seja pelo posicionamento do tronco e do fêmur do Contreras, ali atrás da barra, atrás da anilha, dá para ver nitidamente que ele está executando um exercício que, no mínimo, tem 90 graus de flexão do quadril. No mínimo. Tá? Você pode ter, inclusive, um ângulo ainda mais agudo aí, né? Então, você pode ter um ângulo até menor do que 90 para iniciar esse exercício. Então, aquela história de que o exercício de elevação pélvica é um exercício com pouca amplitude de movimento, né? Só é pouca amplitude se você não estiver fazendo de forma adequada. Porque quando a primeira publicação sobre o exercício, de forma investigativa, foi feita, ela foi feita a partir dessa técnica. Então, se você usa outra técnica, não dá necessariamente nem para você dizer que a eficiência excitatória sobre esses músculos será igual, se a sua técnica é uma técnica diferente, tá? Porque pode acontecer realmente com técnicas diferentes para o mesmo exercício, os parâmetros excitatórios neuromusculares se tornem diferentes, ok? Então, esse é um ponto importante aqui. Perceba, numa elevação pélvica tradicional, a cintura escapular, né, a coluna torácica, ela está apoiada sobre o banco, tá certo? O Contreras, ele está olhando para frente, tá? Então, aquela história também da coluna cervical estar em neutro, né? Isso não necessariamente ele é necessário, é verdade. Eu posso executar exercício com flexão cervical e você não vai ter nenhum problema de lesão, tá? Eu vejo muita gente dizendo aí, não, porque tem que ter as 3 colunas em neutro. Cara, baseado no quê você está dizendo isso, né? É igual agachamento, virou uma puta frescura hoje em dia também, todo mundo aí executando agachamento com a coluna cervical em neutro. Muita gente, inclusive, olhando para baixo quando agacha. Meu filho, eu quero ver você fazer isso com um peso elevado, uma intensidade alta, né? Vai complicar bem a sua técnica, tá? Então, ó, o Contreras está olhando para frente, a cintura escapular dele está apoiada, ele está sentado no solo, tá? Ele está sentado no chão, os pés dele estão afastados mais ou menos largo do quadril, a ponta dos pés está virada para o lado aproximadamente 30 graus, ok? E aí, quando ele faz o movimento em fase concêntrica, né? Ele joga o quadril, na verdade, ele estende esse quadril na direção vertical. Então, vem para cima aqui, ó. Eu vou até marcar aqui com o amarelinho, tá? Essa barra, ela vai ser direcionada para cá, ó. Ela vai ser direcionada para cima. Então, é o quadril que sobe. Quando o quadril sobe, o joelho ele é projetado para frente. Tá? O joelho vem para frente, formando aqui, então, um ângulo de joelho de aproximadamente 90 graus. Tá? E perceba que o Contreras, ele permanece com a cervical fletida, olhando para frente. E por que é importante olhar para frente e não olhar para cima, por exemplo? Quando você olha para frente, você consegue direcionar todo o seu foco interno para o seu glúteo máximo. Inclusive, o Contreras aqui, ele faz uma retroversão pélvica. Ele encaixa esse quadril lá em cima, justamente para bater a barreira, né, do tronco e do membro inferior paralelo ao solo, que aqui está sendo demonstrado por essa linha em amarelo, e quando ele faz isso, ele consegue direcionar toda a tensão para cima do glúteo máximo. Então, o glúteo máximo ele contrai no máximo de potencial que ele consegue. Então, perceba, se você está executando esta técnica, tá? Aí dá para você levar em consideração a publicação do Contreras de 2015, comparando, por exemplo, a elevação pélvica com o agachamento com a barra nas costas. Agora, se a tua técnica é uma técnica diferente, pode ser que do ponto de vista excitatório, seus músculos não respondam exatamente da mesma maneira como o trabalho do Contreras
encontrou, tá bom? Tem um outro fato. A gente não sabe necessariamente se homens e mulheres apresentam o mesmo padrão excitatório. Apesar de terem estudos com homens, tá? São estudos diferentes, com técnicas às vezes diferentes, em ambientes diferentes. O ideal é que um estudo fosse feito comparando esse patamar excitatório entre homens e mulheres submetidos às mesmas intervenções, tá? Ou à mesma intervenção, com os mesmos critérios metodológicos, tá? Então, esses estudos, por exemplo, foram investigados em mulheres, a gente pode, inclusive, dizer que esses parâmetros talvez sejam muito próximo do máximo transferidos para as mulheres. Mas a gente não sabe necessariamente se a mesma transferência aconteceria para os homens. Tá? Então, do ponto de vista prático, né, você tem algumas formas de mudar, por exemplo, o ângulo de movimento, né, esse arco possível de movimentação. Tá? Então, ali o Contreras, ele executa o movimento com pelo menos 90 graus de flexão desse quadril para iniciar, tá? Pelo menos. Mas eu tenho, né, as pessoas normalmente ou usam um implemento para apoio da coluna, né, mais baixo ou mais alto, ou fazem até o exercício numa máquina. Eu estou aqui executando o exercício, né, nas 3 variações para vocês verem. Então, ó, esses aí, o tronco está baixo, tá? O apoio para o tronco é um apoio baixo, e aí você percebe, por exemplo, que o meu joelho, ele parece até que fica um pouco acima dos meus ombros no final do movimento, né? Então, é bem nítido, ó, vou passar de novo. Tá vendo? Meu jeito difícil. Por quê? Porque o equipamento de apoio do meu tronco, ele está um pouquinho mais baixo. Essa seria uma variação com menor amplitude de movimento, ó. Perceba do momento que eu vou levantar, no momento que eu desço, né? Se eu filmasse isso no plano nessa variação, ela seria sugerida, por exemplo, para um dia de treinamento mais intenso, né? Com pesos mais elevados. E por quê? Porque se o arco de movimento ele é menor, tá? Você tem uma certa eficiência para produzir mais força, para subir, né? Um peso maior, porque a distância que você vai perder, essa seria uma variação legal de vocês fazerem, né? Ó, eu mantenho aqui os 90 graus de joelho, e perceba que eu já fico mais retinho. Vou até voltar a passar de novo. Ó, como que eu fico com o tronco bem paralelo com o solo, linha tronco e fêmur, ó. Bem reto, bem paralelo com o solo, o quadril vai lá em cima. Eu olhando sempre para frente, para direcionar todo o meu foco sobre o glúteo. Tá vendo, ó? A pausa em cima, ela não necessariamente ela é obrigatória, tá? Mas eu recomendo muitas vezes que faça, pelo menos em algumas séries, para você conseguir manter ali uma boa tensão sobre esse músculo, já que muita gente defende o tempo sob tensão. Então, segurar um pouquinho lá, 1 segundo, 2 segundos de pique isométrico no final do movimento, lá em cima, pode ser algo interessante. E para aqueles que têm o privilégio, como eu tenho, tá? De na academia ter o equipamento do Glute Drive, que é uma máquina da Nautilus para fazer o exercício de elevação pélvica, essa máquina te permite um ângulo, um arco de movimento ainda mais amplo do que essa segunda variação do pneu que eu mostrei. Então, olha que legal, ó. Aqui eu consigo fazer bem a retroversão lá em cima, contrair bem o quadril, ó, contrair bem o glúteo lá em cima. E perceba o arco de movimento quando é muito amplo, ó, é mais amplo que a própria barra. E eu estou aqui de novo fazendo, né, o ângulo de joelho de 90 graus lá em cima. Tá certo? Então, eu tenho o privilégio de treinar. Inclusive, eu prefiro treinar no glute drive do que com a barra reta, né? Até porque eu não tenho o acolchoado adequado para colocar na barra. Eu preciso ficar colocando esses colchonetes. E fica difícil para que eu consiga entrar embaixo da barra. Essa, inclusive, é uma outra limitação de muita gente que treina o exercício livre. As pessoas não conseguem entrar embaixo da barra de forma adequada, muitas vezes porque o diâmetro das anilhas ele é pequeno, ele é menor do que nas barras de diâmetro olímpico, e aí essas pessoas posicionam as barras sobre steps, o que encurta ainda mais o seu arco de movimento, tá? Então, pensando em amplitude, você colocar a barra sobre steps na sua lateral não seria das formas mais eficientes, tá? Mas se é assim que você consegue treinar,
como diz o Contreras, é melhor que faça do que não faça. Esse exercício, senhores, ele teve a sua primeira evidência experimental publicada em 2015, no Journal of Applied Biomechanics. O professor Brett Contreras foi o autor líder, né, foi o primeiro autor da publicação, junto com outros colaboradores. E aqui ele comparou a atividade excitatória a partir da ferramenta diagnóstica de eletromiografia. Ele comparou o exercício de elevação pélvica com a amplitude e a técnica adequada, tá? Comparou ao agachamento back squat, o back squat feito com a amplitude paralela ao solo, que já é uma amplitude extremamente eficiente para aqueles que desejam hipertrofia do glúteo máximo, né? Tanto o glúteo máximo quanto do quadríceps femoral, já é uma amplitude de movimento muito interessante, tá? E aqui tem a imagem do Brett Contreras também executando o movimento, deixando bem claro como é que esses movimentos foram comparados, tá? Todo estudo de eletromiografia ou todo estudo que compara exercícios, seja estudos agudos ou crônicos, é muito importante que os autores publiquem no paper, né, essas imagens, que é para a gente ter certeza de qual foi a técnica utilizada, tá? Muitos autores aí publicam evidências com diferentes técnicas de exercício, mas nem colocam as imagens para a gente ter uma noção de como eram essas diferentes técnicas, tá? Na metodologia, o professor Brett Contreras e seus colaboradores comparou esses dois exercícios usando como amostra mulheres experientes. Então, elas tinham uma idade média de experiência em treinamento na casa dos 7 anos, para um desvio padrão de 5 para mais, 5 para menos. E, além disso, eles nos trazem alguma informação. Então, eles usaram uma intensidade equivalente a um peso que elas fizessem 10 repetições máximas, tanto para o agachamento quanto para a elevação pélvica, tá? E aí eles nos trazem qual foi o peso utilizado para esses 10 RMs. Então, para fazer 10 RMs, o grupo back squat, o grupo que fez o agachamento, treinou ali, foi testado, né? Foram testadas com um peso equivalente a 53,2 quilos, para uma variação de 17 quilos para mais ou 17 quilos para menos. A elevação pélvica foi testada com um peso equivalente a uma média de 87,4 quilos e uma variação de 19,3 para mais ou para menos. E aí as pessoas falam, mas peraí, calma aí. O peso era diferente? Pô, então é lógico que vai dar resultado diferente. Cara, são exercícios diferentes, tá? A equalização aqui foi feita pela intensidade. Então, a intensidade nos dois foi a mesma, que é uma intensidade relativa, para cada exercício. Né? Não dá para você querer comparar um agachamento com 100 quilos com um leg press de 500. Mas por quê? Porque são dois exercícios completamente diferentes. Então, eu preciso achar algum patamar de relativização para padronizar essa intensidade. Então, aqui eles usaram a padronização pela intensidade de 10 repetições máximas, o peso suficiente para que elas fizessem um volume de 10 repetições no máximo, ok? E aí, sabendo que são pesos diferentes, já dá para perceber que eu posso calcular uma razão. A razão do peso da elevação pélvica pelo peso do back squat. Então, eu sei que toda vez que eu for treinar alguém, essa pessoa tem que estar apta a fazer mais repetições com o mesmo peso do agachamento do que ela faria com a elevação pélvica. Então, o peso para a elevação pélvica tem que ser um peso superior ao peso que essa menina fez no agachamento. Portanto, se ela agacha com 100 quilos, ela não vai treinar com uma elevação pélvica de 100 quilos, a não ser que ela faça um volume de repetições muito diferente ou técnicas muito diferentes daquelas que ela fez no agachamento, ok? Então, se ela está fazendo agachamento com 100 quilos, por exemplo, ela tem que ter uma razão, tá, na casa de 1,3 a 1,6. Então, ela vai fazer uma elevação pélvica com 130 a 160 quilos aproximadamente. Professor, você está levando isso em consideração usando apenas o estudo Contreras? Não. Eu fiz uma análise em vários estudos publicados na literatura que tinham a comparação da elevação pélvica com agachamento e eu vi que existia essa variação entre 1,3 aproximadamente e 1,6, tá? Aqui, no caso do Contreras, a razão foi de 1,64. Então, essa é uma referência interessante.
Professor, qual é o peso que eu vou escolher para minha aluna de personal? Bom, a primeira pergunta que eu vou fazer é: qual é o peso que ela agacha para 10 repetições máximas? Digamos que você me diga assim: 50 quilos, mas são 10 máximas? São. Então, você vai pegar esses 50 quilos e vai multiplicar por 1,64. E aí você vai encontrar a provável intensidade, o provável peso que ela vai usar também para fazer 10 repetições máximas, mas agora na elevação pélvica, tá? Então, eles padronizaram, existia lá, padronizaram as avaliações, tá? Também descreveram de forma adequada a técnica que foi usada pelo agachamento de elevação pélvica, inclusive com as imagens que vocês estão vendo aqui, tá? Então, elevação pélvica com amplitude completa, de no mínimo 90 graus de flexão deste quadril, e o agachamento usou uma profundidade paralela, então linha coxo-femoral-joelho, paralelo ao solo, tá? Fizeram testes dinâmicos para avaliar média e pico de contração do glúteo máximo nos feixes superiores e nos feixes inferiores, bíceps femoral e do músculo vasto lateral. Também fizeram testes isométricos na amplitude máxima, no caso da elevação pélvica, a amplitude máxima foi mensurada lá em cima, então as meninas tinham que estender esse quadril e segurar por 3 segundos aqui em cima, e aí mediram o pico e a média, tá, de excitação em isometria, e para o agachamento essa medida foi feita aqui embaixo, no ângulo, tá, nesse ângulo aqui de baixo da paralela com o solo. E eles usaram os testes de normalização, foram 2 testes de normalização para o quadril, na contração isométrica voluntária máxima para o glúteo femoral, para o glúteo máximo, e usaram teste de normalização aí para os outros 2, no de posterior de coxa, um teste só, e no de para os extensores do joelho, no caso do quadríceps também, no caso foram dois testes de normalização, tá? Então, usaram ali teste de normalização para aquele 100% que vocês verão. E aí, como resultado, eles encontraram o seguinte: para todas as comparações do glúteo máximo, seja, eu vou até mudar a corzinha aqui, seja glúteo máximo fibras superiores ou glúteo máximo fibras inferiores, tá? O exercício de elevação pélvica apresentou uma excitação muscular estatisticamente maior do que no agachamento, independente se foi para média ou pico no dinâmico ou para média ou para o pico no teste de 3 segundos em isometria no máximo de tensão, tá? Para o bíceps femoral, foi encontrado resultados ainda maiores em termos de diferença, né? O exercício de agachamento muito pobre em excitar o bíceps femoral, nós já sabemos isso, com base em um estudo do professor Kubo e colaboradores, publicado ali em 2018 e 2019, ele mostrou que o agachamento é incapaz de promover hipertrofia do músculo bíceps femoral, e um dos motivos é justamente a questão excitatória. O bíceps femoral é importante do ponto de vista de estabilização dos joelhos, tá? Gerando um vetor contrário ao do quadríceps sobre a articulação, o complexo articular do joelho, porém, do ponto de vista de excitação para hipertrofia, o agachamento é muito pobre. E isso não só fica claro aqui, como em outros, vários estudos já publicados na literatura, inclusive desse do professor Kubo e colaboradores, que identificou o resultado crônico com hipertrofia muscular. E um fato que chamou muita atenção de uma galera, né, da área científica, foi o grau de excitação do vasto lateral, né, equiparado entre os 2 exercícios. E aí muita gente diz, porra, mas como é que pode, né, o vasto lateral ter apresentado um nível de excitação tão alto na elevação pélvica e bem similar ao exercício de agachamento? Senhores, aqui eu não sei se as pessoas que não treinam sabem, né, que não treinam o exercício de elevação pélvica. O exercício de elevação pélvica no final do movimento, que é aquele, né, quando você está com o tronco e o fêmur paralelo ao solo, você tem um ângulo de joelho de 90 graus. Então, você tem justamente um ângulo de ação para esse quadríceps que é muito similar ao ângulo de ação do quadríceps no teste de normalização. Então, existe uma especificidade muito grande, ou existiu uma especificidade muito grande. Então, esses resultados estão associados tanto à especificidade para o teste de normalização utilizado, onde os
voluntários estavam com o joelho fletido 90 graus para o teste, como também, quando você estende o teu quadril, tá? A musculatura do quadríceps femoral, e aí, no caso especificamente o vasto lateral, ele contrai justamente para manter os joelhos em 90 graus e permitir que o teu quadril estenda por completo. Porque se o quadríceps não contraísse tanto, dificilmente você ia conseguir subir o teu quadril no ângulo que você precisa. Né? Esse quadril ficaria mais baixo. Tá? E aí o que as pessoas tendem a fazer? Tendem a compensar jogando o tronco para trás, estendendo mais o joelho, tá? Então, pedindo ajuda para o quadríceps para a subida do quadril. Então, é um erro técnico que as pessoas cometem para compensar. Tá? Então, esse resultado ele é completamente esperado. Porém, isso não quer necessariamente dizer que se você treinar elevação pélvica, o seu vasto lateral vai hipertrofiar como hipertrofia do agachamento. Inclusive, eu tenho um pouco de ceticismo quanto à hipertrofia do vasto lateral no exercício de elevação pélvica, por conta das características mecânicas do exercício, né? Por exemplo, não existe muito movimento para esse joelho. Há movimento, mas não existe muito movimento. Então, o quadríceps, né, de uma forma muito semelhante aos posteriores de coxa, no caso de agachamento, eles praticamente mantêm o mesmo comprimento, tá? Logo, eu não esperaria realmente uma hipertrofia muscular do quadríceps femoral para esse exercício. Agora, dá para dizer que o glúteo vai sempre hipertrofiar muito mais do que o agachamento com base nesses resultados? Não dá. Eu posso dizer que existe uma eficiência excitatória incrível no exercício de elevação pélvica. Incrível. Eu posso dizer, inclusive, que do ponto de vista mecânico, né, a elevação pélvica, ela corrige uma deficiência do agachamento do ponto de vista de excitação do glúteo máximo. E por quê? Porque os maiores picos de atividade excitatória do exercício de elevação pélvica estão no final da fase concêntrica. Enquanto que no agachamento é quando você está lá, na profundidade maior, começando a subir o exercício. Quando você estende o teu quadril no agachamento lá em cima, você praticamente não tem mais nenhuma tensão sobre o glúteo máximo. E na elevação pélvica é muito próximo do contrário. Quando você está lá em cima, é quando você tem maior excitação do glúteo máximo. Então, eu poderia dizer que é problemático você querer afirmar que um é melhor do que o outro. Eu diria que os dois são complementares. E eu não diria para você escolher, eu diria para você treinar os dois exercícios, tá? Que é o que quem treina faz, né? Treina os agachamentos e treina as elevações pélvicas, né? Esse negócio de querer ficar colocando um exercício contra outro é coisa de gente que não treina direito, ou que não sabe como treinar, ou que é burro por natureza, né? Desculpa, eu não posso ofender o animal, porque o burro, na verdade, é muito mais inteligente que muita pessoa. Mas ok. Como faltava um estudo de hipertrofia, existiam aí alguns autores, né, que apresentavam um certo conflito de interesse com o exercício de elevação pélvica, porque eram autores que sempre iam contra o exercício e publicamente se colocavam contra. E por incrível que pareça, de forma muito interessante, foram os primeiros autores a publicar um estudo comparando os dois exercícios, né? Justamente porque esses autores aqui, eles defendiam, né, fielmente, fortemente, que o exercício de agachamento era muito mais eficiente para a hipertrofia do glúteo do que a elevação pélvica, e que o exercício de elevação pélvica era um lixo, e que ele deveria ser descartado, que ele não deveria ser treinado, que ele era uma porcaria. E aí eles publicaram esse estudo, e eles usam esse estudo para afirmar aquilo que eles já diziam antes. Então, antes de mais nada, é bom deixar claro aqui que sempre existiu um conflito de interesses muito grande desses autores para com o exercício de elevação pélvica. E por que é bom deixar isso claro? Porque quando há um conflito de interesses, você já espera alguma coisa na metodologia, tá? Que direcione o resultado para aquilo que o cara gostaria que tivesse aparecendo lá no final da publicação, tá? Eu vou apresentar esse estudo como se ele fosse realmente feito, tá? Como se ele fosse uma coisa verídica. E por que como se? Por que eu estou colocando esse tempo verbal?
Porque existe um ceticismo na comunidade científica muito grande em cima dos artigos do professor Matheus Barbalho e seus colaboradores. Né? Eles já tiveram aí alguns estudos retratados, tá? E esse aqui é um outro estudo que está sendo investigado. Então, eu vou apresentar ele como se realmente ele tivesse sido publicado, tivesse sido conduzido, tá? Então, eu não vou... mas esse resultado é verdade. Não, eu vou lidar com isso aqui como se fosse verídico, como sendo verdade, para deixar bem claro, beleza? Então, vamos lá. Qual é o grupo amostral? Mulheres, porque em sua maioria são as mulheres que têm mais interesse em hipertrofiar o glúteo máximo. E aí eles disseram ali na metodologia que eles recrutaram mulheres com no mínimo 3 anos de experiência e que também tivessem experiência no treinamento do exercício de elevação pélvica com a barra e no agachamento. Tá? Isso aqui está na metodologia deles, ok? Eles colocaram na metodologia que 12 mulheres foram direcionadas para o grupo de elevação pélvica e outras 12 mulheres foram direcionadas para o exercício de back squat. Eles citam que no final do experimento era necessário que elas tivessem aderido a 80% das sessões, pelo menos, para os resultados serem utilizados na estatística final. Então, eles tiveram dropout de 2 mulheres e eles tiveram que excluir os dados de 2 mulheres, porque se elas não completassem ali o período de aderência de 80%, né, a taxa de aderência, os resultados não poderiam ser utilizados. Beleza. E aí, o primeiro dado interessante aqui, quando eu vejo o estudo, né, e que eu já faço essa minha cara sarcástica aqui, né, é o quê? Eu fico imaginando o seguinte: eles recrutaram mulheres adultas de 18 a 35 anos com no mínimo de 3 anos de experiência. Eu tenho certeza absoluta que essas mulheres, em 3 anos, treinaram muitos outros exercícios além desses 2. Com certeza. Tá? Inclusive, essas mulheres deveriam ter algumas preferências, porque são as preferências que elas acreditam que são os responsáveis pelos principais resultados, né? E aí, do nada, elas aceitam fazer parte do estudo, e até aí não tem problema nenhum, mas o que chama atenção é que por 12 semanas, foram 3 meses de estudo, elas só poderiam treinar ou a elevação pélvica ou o agachamento com a barra atrás da nuca. Um dos 2. Elas não poderiam treinar mais nada. Mais nada. Somente esses 2 exercícios. O grupo que só fez elevação pélvica e o grupo que só fez agachamento. Isso é algo que me chamou muito atenção. Por quê? Se essas mulheres realmente treinassem por 3 anos, de forma ininterrupta, e tivessem resultado de hipertrofia do glúteo, da coxa, né? Elas provavelmente estavam fazendo muitos exercícios, afundo, avanço, leg press, cadeira extensora, glúteo com caneleira, glúteo no cabo, stiff, levantamento terra, além desses 2. E do nada elas param de fazer tudo e fazem um ou outro. Tudo bem, eu vou dizer que é extremamente improvável que isso seja verdade. Mas não é impossível. Então, eu vou dar mais uma colher de chá aqui, beleza? Eu calculei a razão do peso utilizado, tá? Para quem agachou, aliás, da elevação pélvica do grupo agachamento, e a razão da elevação pélvica de agachamento para o grupo que fez só elevação pélvica. E eu achei uma razão extremamente parecida. Esse é um outro fato que me chamou muito a atenção. Isso para o início do treinamento. Aqui foi um cálculo feito com os valores pré. Tá? Então, quando você pega ali o valor da elevação pélvica e divide pelo valor do agachamento, os 2 grupos estavam extremamente homogêneos. E eu duvido que eles tenham feito isso de propósito. Até porque nenhum dado proposital foi descrito no artigo. Então, é a segunda pulguinha atrás da minha orelha, né? Interessantemente, os 2 grupos eram extremamente homogêneos. Isso para elevação pélvica. De novo, é muito improvável, mas não é impossível.
Aí vem outro dado. A força, o cálculo de status de treinamento, na medida de força, levando em consideração o peso corporal dos indivíduos, dessas mulheres, tá? Então, para o grupo agachamento, quando você pega o valor do agachamento, que elas usaram de intensidade máxima, 100%, o RN delas, tá? No teste de força, e divide pelo peso corporal do grupo, da média do grupo, eu cheguei a uma razão de 1,32. Se você pegar a classificação de status de treinamento dos meus amigos Alex, Belmiro de Salles e demais colaboradores, publicado ano passado, eles classificam essas mulheres para o agachamento como muito avançadas. Opa, legal. Então, isso é um ponto positivo. Isso mostra que, pelo menos, o agachamento parece que elas treinavam, né? Pelo menos do ponto de vista de força, elas foram classificadas como muito avançadas. Uma razão de 1,32. A elevação pélvica deu 1,46. Apesar de nós não termos status de treinamento, dentro do status de treinamento, uma classificação para elevação pélvica, eu levo em consideração as minhas razões. Para vocês terem uma ideia, tá? Eu peso 85 quilos hoje. E eu tenho uma elevação pélvica no exercício livre, tá? Próximo a 290 a 300 quilos, na barra livre. O que dá uma razão próximo de 3,5 para mim. 3,5. Para elas tinha 1,46. Alguém pode falar, mas Walter, você é homem. Tudo bem, eu sou homem. Eu sou mais pesado. Mas as meninas não ficam muito aquém. Nós conhecemos inúmeras atletas de wellness que fazem elevação pélvica acima de 160 quilos. 160, 180, 200 ou mais do que 200 quilos. E mulheres pesando 50, 60 quilos de massa corpórea. Tá? Então, não é porque eu sou homem que eu tenho uma razão tão alta. Isso mostra que elas até treinavam de verdade, se isso aqui for verdade, logicamente, elas até treinavam o exercício de agachamento. Mas, se elas treinassem o exercício de elevação pélvica, elas treinavam muito aquém do que elas poderiam estar treinando. Então, esse é um detalhe que chama muita atenção, tá? Então, são 3 pontos aí que fazem a gente ficar com a pulguinha atrás da orelha. De novo, não é impossível, mas é improvável, tá? 12 semanas de treinamento ao todo, e aqui uma outra pulga atrás da orelha, só uma vez por semana, 6 séries. De novo, como é que você convence mulheres fortes, experientes, que têm resultado provavelmente, a pararem tudo que estão fazendo, 24 mulheres, a parar tudo que elas sabem que funciona, e a fazer por 3 meses, só um exercício, uma vez por semana, e 6 séries? Me diz, como é que você convence essas mulheres? Qual foi o método de convencimento dessas 24 mulheres? Sabe? Tem que prometer um resultado realmente espetacular para mantê-las até o final fazendo isso. Só isso. Mas ok, de novo, é muito improvável. É improvável, mas não é impossível. Né? Então tá. Aqui um outro detalhe, ó. Agachamento foi feito em profundidade máxima, 140 graus de flexão dos joelhos. E aí vem a pergunta, né? Quantas pessoas vocês conhecem, mulheres inclusive, que têm essa mobilidade articular? Que conseguem? Vocês conhecem 12 mulheres? Ou melhor, todas elas passaram pelo teste de intensidade máxima nessa profundidade. Quantos de vocês conhecem 24 mulheres que conseguem agachar nessa profundidade com técnica adequada? Eu conheço pouquíssimas. Então, é outro fato que chama atenção. Né? 12 treinaram nessa amplitude. De novo, vamos levar em consideração que tudo isso aqui é verdade. Então, 12 mulheres treinando agachamento com 140 graus de flexão de joelhos. Lá, bunda batendo quase que no tornozelo. E aí vem a pergunta, mas por que uma profundidade tão grande? Porque em 2018 e 2019 teve um estudo comparando o agachamento completo nessa profundidade, tá, com o agachamento parcial, joelho em 90 graus. E o glúteo máximo, ele só hipertrofiou de maneira significativa
que naquele estudo foi de 6% hipertrofia, tá? No agachamento completo, agachamento com essa profundidade de 140 graus de flexão dos joelhos. Então, é por isso que os autores incluíram essa variação, porque a literatura já confirmava que ela era uma variação mais eficiente para a hipertrofia do glúteo máximo do que a variação parcial, que é o joelho com 90 graus. Tá? Por outro lado, o exercício de elevação pélvica ele foi treinado apenas no arco de 45 graus de movimento. Então, elas começavam o exercício com 135 graus de flexão no quadril. Logo, só tinha 45 graus de liberdade de movimento, subir e descer. Então, eles usaram aqui um agachamento muito profundo e uma elevação pélvica muito curtinha. Olha que interessante. O que você espera? Se eu nem tivesse visto os resultados só de ler o método, eu já esperaria realmente uma provável hipertrofia muscular no grupo agachamento, porque a discrepância é muito grande. No mínimo, tinha que ser amplitude máxima dos dois exercícios. No caso, elevação pélvica, amplitude máxima mínima de 90 graus de flexão desse quadril. Tá certo? E um detalhe interessante, eles não descrevem na metodologia como é que a elevação pélvica foi treinada. Eu só descobri essa angulação porque na discussão eles colocam uma frase, né, entregando esses ângulos. Só por isso. Porque no método não tem nada, não tem nenhuma imagem. Então, é um estudo às cegas, literalmente, né? Então, é um estudo cheio de limitação. Uma outra limitação, inclusive, é na própria medida de espessura do glúteo. Se vocês conversarem com os maiores especialistas brasileiros em cálculo de espessura muscular, em análise diagnóstica de espessura muscular para estudos nas ciências do esporte, a esmagadora maioria deles dirão para vocês que é muito difícil de confiar na medida do ultrassom no glúteo máximo. Mas os autores aqui utilizaram. Uma outra situação. Os autores também usaram ultrassom na medida do quadríceps femoral. Né, na medida do quadríceps femoral. O que é bem interessante, porque o estudo Contreras e vários outros estudos analisam vasto lateral e tem um estudo outro com vasto medial. Mas nenhum estudo com etnografia tinha ainda mensurado a atividade estatória de vasto intermédio e reto femoral. E aqui eles quantificaram exatamente esses dois. O que provavelmente, para o exercício de elevação pélvica, são pobremente excitados. São músculos que não devem ter um grau de tensão tão grande sobre eles. Então, o que eu espero já de início? Que a elevação pélvica apresente uma hipertrofia menor do glúteo máximo e uma hipertrofia menor do quadríceps femoral. Só por ler o método, porque é um método tendencioso. É um método que direciona para aquele tipo de resultado que os autores, curiosamente, sempre dizem que iria acontecer, né? E alguns desses autores, inclusive, é contra a utilização de periodização. Ele fala que periodização não serve para nada. Uai, como é que o discurso do camarada diz que não serve para nada a periodização e ele usa uma periodização não linear de 12 semanas? Não entendi. Por que não colocou o mesmo protocolo para todas as 12 semanas? Por que variou? Né? Um outro fato interessante, quando se treina elevação pélvica, você dificilmente treina elevação pélvica com volumes muito pequenos. Dificilmente você faz isso. Então, imagina, você dá o treino uma vez por semana, numa amplitude curta e poucos movimentos. Ah, mas a intensidade é alta. E que intensidade é essa? Eles não relatam nem a intensidade que foi utilizada no treinamento. Ah, mas aqui é RMs. Tá, mas isso significa o quê, exatamente? Tá? Não tem um gráfico de curva de progressão, não tem nada. Então, esse estudo aqui, na verdade, desculpa, mas é uma porcaria. Do ponto de vista metodológico, descritivo, ele é muito ruim. Muito ruim. Tá? É literalmente um conjunto de coisas que você deve evitar fazer. Então, olha a quantidade de críticas que eu já fiz do ponto de vista metodológico. Falta muita informação nesse estudo para eu dizer que ele serve para alguma coisa. Tá? Ele é muito pouco reproduzível, inclusive. Tá? Reprodutível. Né? E aí eles publicaram ali na tabela os resultados de força, que eu não vou nem entrar no mérito aqui, e publicaram os resultados de espessura muscular.
Se você olhar aqui embaixo, exclusivamente, tem as medidas de pré para pós, quadríceps e glúteo do grupo que só fez agachamento, pré para pós, quadríceps e glúteo para o grupo que só fez elevação pélvica. E aqui tem o intervalo de confiança, né? O intervalo de confiança que eles colocam para nós. E olha que interessante, que hipertrofia espetacular desse quadríceps, né? Que hipertrofia espetacular desse glúteo no agachamento. E aí eu volto a me perguntar, será que realmente essas mulheres treinavam? Porque para um nível de força daquele, classificadas inclusive do ponto de vista de status como muito avançadas, o que você espera de uma mulher que para de fazer um monte de coisa, faz só um exercício 6 séries semanais, o que você espera? Que ela destreine. Ah, Walter, mas pode ser um taper. E aí o taper promoveu a recuperação do estresse do treinamento, podia ter fadiga acumulada. E aí isso induz um quadro de supercompensação, tanto estrutural quanto energética. E aí elas hipertrofiaram por 12 semanas, um taper de uma supercompensação por redução do volume de 12 semanas. Isso aqui é quase que um deload, camarada. Isso é quase que um treino regenerativo. E a gente sabe que o treino que potencializa ganho é treino condicionante e não treino regenerativo. Então, perceba que um outro fato que eles não nos trazem são os volumes prévios que essas mulheres treinavam. Não há qualquer informação no estudo sobre isso, sobre os volumes prévios. Então, eu posso, inclusive, dizer que ou tem algo muito de errado aqui realmente, ou elas não treinavam. Porque como é que pode fazer tão pouco e ter uma hipertrofia tão grande, tanto no quadríceps quanto no glúteo? Né? E outra, todo mundo respondeu que espetacular. Né? Quantos estudos nós conhecemos onde 100% da amostra responde positivamente assim? São pouquíssimos os estudos, menos de 0,1% da literatura que estuda a hipertrofia muscular encontra resultados tão espetaculares do ponto de hipertrofia. Todo mundo é muito responsivo. Todas as mulheres aqui eram muito responsivas, né? Que espetáculo, né? De metodologia. Olha que coisa louca. De hoje em diante, eu sugiro que vocês contratem esses camaradas para serem treinadores de vários bodybuilders, de várias meninas da wellness, né? Que é incrível o ganho que essas mulheres tiveram com o agachamento. E como de se esperar, o exercício de elevação pélvica apresentou mudança, tanto no glúteo quanto no vasto lateral, no quadríceps, porém, uma alteração bem menor, né? Inclusive, se a gente for fazer análise de porcentagem, dá uma olhada. O quadríceps femoral, no grupo agachamento, aumentou 12,2%, na elevação pélvica, 2%, e o glúteo máximo aumentou incríveis, 9,4% no agachamento e 3,7% na elevação pélvica. São resultados simplesmente incríveis, né? Caraca, que espetáculo, né? Cara, eu sou um cara que adora os dois. Treino muito agachamento. Inclusive, meu exercício é o exercício que eu mais gosto, meu exercício predileto é o agachamento, né? Treino muito pesado, agachamento pesado mesmo, com mais de 2 vezes o meu peso corporal, é o meu treino de agachamento. A minha elevação pélvica, eu treino com mais do que 3 vezes o meu peso corporal na elevação pélvica, né? Tenho muito ganho de coxa, quadríceps e glúteo, né? Mas desse jeito aqui, vou falar para vocês que é bem, né? Incrível os resultados, são incríveis. Os autores concluem dizendo que o agachamento ele é muito mais eficiente para a hipertrofia dos dois grupamentos musculares do que a elevação pélvica. E que a elevação pélvica não seria um exercício adequado para a hipertrofia do glúteo máximo e nem quadríceps femoral. Na verdade, eu concluo de forma diferente. Eles mostram que você consegue hipertrofia da elevação pélvica até mesmo fazendo ela numa amplitude bem pequena e com um volume bem baixo e só fazendo ela toda semana. Então, se fazendo esse pouquinho ela já é eficiente, imagina se você treinar a elevação pélvica de forma adequada, que é justamente a forma como os autores aqui não treinaram, pelo menos de acordo com a sua metodologia, nesse experimento, tá?
Então, o que esse estudo de verdade mostra para nós é que é possível hipertrofiar com elevação pélvica o seu glúteo máximo, até mesmo treinando com amplitudes de movimento bem pequenas. Tá? E uma última informação deste estudo, o trabalho de Kubo e colaboradores mostrou que o reto femoral é um músculo que não hipertrofia no agachamento, nenhuma variação. E o vasto intermédio dos músculos ali do quadríceps femoral, se eu não me engano, é o que menos hipertrofia. Só que, de forma milagrosa, os autores mostraram 12,2% de hipertrofia, juntando o vasto intermédio e reto femoral aqui nas medidas, tá? E pegando ali no meio, inclusive, da coxa, 50% de altura, né, da coxa. Então, fica aqui de novo, né, mais um dado especulativo. E é por conta de todas essas limitações que a comunidade científica é cética quanto à veracidade dessas informações. Então, para finalizar, o que eu sugiro para vocês? Que façam o exercício de elevação pélvica, em sua maioria, você não precisa treinar todas as séries com amplitude completa, é um exercício que permite bastante variação de amplitude de movimento, tem várias variações do próprio exercício hoje em dia, unilateral, né, unipodal, variando a angulação, fazendo um lado de cada vez, fazendo com pico isométrico em cima, fazendo retroversão, não fazendo retroversão. Então, tem várias técnicas diferentes, exercícios que você pode utilizar. E eu vou mostrar aqui rapidamente só um que eu faço, e é o ideal, né? Eu tenho aqui, eu treino muito na Glute Drive, que é essa máquina da Nautilus, tá? De novo, essa não é uma imagem adequada, mas aqui é só para finalidade ilustrativa. Então, aqui eu busquei acompanhar o banco, tá? Junto com o meu tronco. Aqui está o meu quadril, né? Bem aqui embaixo. E aqui está o meu joelho. Esse ângulo aqui, ó, ele tem entre 70 e 75 graus. Isso quer dizer que para 180, eu consigo treinar com 115 a 120% de amplitude de movimento. Então, eu saio disso para isso aqui, ó. Tá? E aí, o que eu falo para a galera, não adianta você pôr um monte de peso, aqui eu estou executando o movimento, com 300 quilos. Tá? Aqui tem 300 quilos. Não adianta você executar o movimento se você pôr um montão de peso e não levar o teu quadril até lá em cima. Então, aqui tem a imagem, eu executando o movimento, ó. Começa de baixo, olha o meu quadril como vai lá em cima, ó. Eu estendo completamente o quadril lá em cima, contraio meu glúteo voluntariamente e eu controlo o movimento, tá? E aí você põe aqui os vetores, você vai ver que eu estou fazendo um movimento com mais de 90 graus de amplitude, né? Então, chegando aí 110, 115, 120 graus de amplitude de movimento. Então, essa historinha de, elevação pélvica é um exercício ruim, porque a amplitude é pequena porque você não sabe treinar. Porque se você souber treinar, tá? Dá para fazer ótimas amplitudes de movimento e com muito peso nesse exercício. Tá? Vou mostrar mais uma vez. Ó, lá em cima, lá embaixo. 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 Tá vendo? Mantendo a amplitude máxima de movimento em todos os 5 movimentos que eu fiz aí para mostrar para vocês e olhando para frente o tempo todo, ó. Isso facilita eu voluntariamente o quadril lá para cima. Pronto. Então, senhores, era isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, eu peço agora para vocês curtirem o vídeo, assistirem as outras 2 aulas que tem sobre carga de treinamento do ponto de vista conceitual, progressão de carga e hipertrofia muscular, e agora, elevação pélvica, amplitude, movimento e hipertrofia muscular. Beleza? Então, curta a página, se inscreva, coloque seus comentários aí embaixo, e para aqueles que tiverem interesse em aprender mais, acessem o meu Instagram, e lá tem, né, muitas outras informações sobre vários outros exercícios e outros tipos de assunto. Ok? Então, eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.